E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Hoje a gente vai direto ao ponto para entender dois conceitos de física que, nossa, sempre estão lá nas provas: trabalho e potência. Bora desvendar como a energia vira movimento. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é trabalho, depois aprende a calcular, aí a gente parte para a potência, vê como ela aparece no dia a dia e, no fim, aquele resuminho para fixar tudo na cabeça. Vamos lá. Ok, vamos começar do começo. Para física, trabalho não tem nada a ver com o emprego ou o dever de casa, tá? Trabalho é basicamente o ato de transferir energia para alguma coisa usando uma força que faz essa coisa se mover. É o que faz o universo se mexer. Então a ideia central é essa. Se uma força age em um objeto e esse objeto sai do lugar, pronto, essa força realizou o trabalho. Pensa no trabalho como se fosse o pix da energia. Se a energia de um corpo mudou, é porque algum trabalho foi feito ali. Simples, né? Certo, mas como é que a gente mede isso? Não é só aplicar uma força e pronto. A direção da força em relação ao movimento é crucial. É aqui que muita gente se enrola. Mas calma que a gente vai deixar tudo bem claro. Essa aqui é a nossa ferramenta principal. O trabalho, que a gente chama de T, é a força F vezes o deslocamento D vezes o cosseno do ângulo θ. E ó, presta atenção nesse cosseno de θ porque ele é a estrela da fórmula. Pensa que ele é tipo um fator de aproveitamento. Ele diz pra gente o quanto daquela força está realmente ajudando a mover o objeto. Vamos para o caso mais intuitivo, o trabalho motor. É o trabalho positivo, quando a força e o movimento estão indo para o mesmo lado. O ângulo é zero, e o cosseno de zero é 1, ou seja, 100% de aproveitamento. A força está dando um gás, botando energia no sistema, fazendo o objeto ir mais rápido, por exemplo. E o contrário, é o trabalho resistente. O melhor exemplo é a força de atrito. Ela é sempre do contra, né? Sempre se opondo ao movimento. O ângulo é de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Por isso o trabalho é negativo. A força de atrito está literalmente roubando a energia do movimento, transformando em calor. É por isso que as coisas param sozinhas. E tem o caso em que a força não ajuda nem atrapalha. É o trabalho nulo. Imagina você segurando uma mochila e andando para frente. A força que você faz para segurar a mochila é para cima. O seu movimento é para frente. O ângulo entre eles é de 90 graus. E o cosseno de 90 é zero, ou seja, o trabalho é zero. A força que segura a mochila não transferiu energia para ela se mover para frente. Beleza, e como a gente mede essa energia toda? A unidade oficial no sistema internacional é o joule, o J. Para se ter uma noção, um joule é a energia que você gasta para aplicar uma força de 1 newton, que é mais ou menos o peso de uma maçã, por uma distância de 1 metro. Visualizar assim ajuda, né? Certo, até agora a gente entendeu o que é a transferência de energia. Mas e a velocidade com que isso acontece? Pensa bem, se duas pessoas sobem uma escada, elas realizam o mesmo trabalho contra a gravidade. Mas se uma sobe correndo e a outra vai bem devagar, tem alguma coisa diferente aí, não tem? E a resposta para essa pergunta é a potência. Potência não está preocupada com o total de trabalho, e sim com o ritmo, com a velocidade com que esse trabalho é feito. É a taxa de transferência de energia. A definição é bem direta, olha só. Potência, o nosso P, é o trabalho T realizado dividido pelo tempo que demorou para fazer. Basicamente é joules por segundo. Uma máquina potente é aquela que consegue fazer um monte de trabalho em pouquíssimo tempo. E a unidade para medir essa rapidez é o watt, o W. Um watt é exatamente isso, a transferência de 1 joule de energia a cada segundo. Sabe a potência de um chuveiro ou de uma lâmpada? Quando está lá escrito 5.000 watts, quer dizer que ele transforma 5.000 joules de energia elétrica em calor a cada segundo. Agora vamos deixar isso ainda mais concreto. Vamos voltar naquele exemplo de subir escadas, que é simplesmente perfeito para a gente nunca mais confundir trabalho e potência. Foca na ideia principal. O trabalho para subir a escada, ou seja, para vencer a força da gravidade, só depende de duas coisas: do peso da pessoa e da altura que ela subiu. Ponto final. Não importa se a subida foi correndo ou andando de costas, a quantidade de energia transferida para vencer a gravidade é a mesma. E é aqui que a gente entende a diferença. Se a subida é rápida, o trabalho é o mesmo, mas foi feito em menos tempo. Resultado? A potência foi lá em cima. Agora, se a subida é devagar, o tempo é maior, então a potência desenvolvida é menor.
Aquele cansaço, a sensação de esforço, tem muito mais a ver com a potência do que com o trabalho em si. Muito bem, agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. É o momento de organizar as ideias para garantir aquele acerto na prova. A sequência lógica é sempre essa, ó. Tudo começa com uma força. Essa força, ao mover o corpo, realiza trabalho, que nada mais é que transferir energia. E a potência? A potência vem para medir quão rápido essa energia foi transferida. É uma escadinha. Força leva ao trabalho e a rapidez do trabalho é a potência. Para fechar, essa tabela é o resumo perfeito. Trabalho, medido em joules, é a quantidade de energia. Potência, medida em watts, é a velocidade dessa transferência. Um mede o quanto, o outro mede quão rápido. Gravou? E para terminar, um desafio clássico de vestibular. Pensa rápido. Se o peso é o mesmo e a altura é a mesma, o trabalho que os dois guindastes fizeram foi exatamente o mesmo. Mas, como o guindaste A fez isso na metade do tempo, ele teve que desenvolver o dobro da potência. Entender essa diferença é o pulo do gato na hora da prova. O trabalho foi igual, a potência não. Lembrem-se disso. Bons estudos e até a próxima!